Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aí embaixo se você está gostando desse novo formato de vídeo, né? Que não é bem vídeo, é áudio e uma imagem de fundo, onde eu posso falar com você e sobre um assunto determinado e aí você me escuta e eu falo. Eu falo e você me escuta, na verdade. E vamos lá. O vídeo de hoje é sobre a seguinte questão: sociedade de consumo. É, cara, é muita coisa para poder falar. Eu vou começar falando que é o seguinte: a gente precisa retomar a uma sociedade onde não há esse consumo tão desenfreado, onde há um consumo mais consciente. Mas pera, não tem nada a ver com o que se fala aí pelos liberais, ou pelos progressistas, ou pelos wokeistas, ou pelos esquerdistas, como você queira falar, tá? Porque depende do grupo que você está inserido, né? Tem uma determinada forma de classificar esse grupo, né? Mas eu costumo classificar da seguinte maneira: ou woke, né? Ou liberais. Liberais é mais aceito porque tem assim, é de esquerda e é de direita também, né? A gente precisa resgatar certos valores que antigamente eram comuns e que nos dias de hoje já não são tão mais comum. Então eu falaria de maneira prática, tá? Primeiro eu vou falar de maneira prática o que eu acho que deve ser feito e depois eu vou tentar conscientizar de quais são os problemas. O primeiro ponto é o seguinte: saia do Twitter, tá? Não, continua no Twitter. O que eu quero dizer é o seguinte: para de consumir tanta coisa no Twitter. Vá à igreja, tá? Se você é cristão, vá à igreja. Se você também não é cristão e é de outra religião, vá para sua religião. E se você não é religioso, tá tudo bem também. Tenha uma família, tá? Tenha filhos. Comece então a contribuir com a sua comunidade, aonde você mora, né? O teu município. Comece a pensar em como resolver os problemas, tá? E sem essa ideia fatalista, porque eu vejo essa ideia muito presente, tá? Eu vou falar isso posteriormente sobre essa ideia fatalista, né, onde que tudo está perdido e também a ideia também bastante comum que é essa ideia fatalista, né, que nada tem solução, e também a ideia de que não, tá tudo certo também, é só parte da evolução, né? Isso daí, nós estamos evoluindo, né? Porque isso é pregado por muitos setores da sociedade em vários países diferentes, né? Não, essa questão é uma questão evolutiva, né? Nós estamos evoluindo, quando na verdade é um completo regresso. Enfim, nós temos que retomar os sindicatos também, porque foi vendido essa ideia de que os sindicatos só tem gente que não trabalha. Hoje pode ser, mas a verdade é que, por exemplo, a direita, vou citar o exemplo da direita. A direita não tem nenhuma ideia para os sindicatos. A direita não tem nenhuma ideia para a faculdade, né, para a academia. A direita não tem nenhuma ideia para várias coisas. Ela só consegue apontar que é um problema. E aí, e aí é uma ideia isolacionista, né? Tipo assim, eu vou me isolar, nós vamos viver entre si, entre a gente. É uma ideia de que, não, eu vou morar num mato, eu vou morar numa cabana e vou ter meus bitcoins e vou ter minha mulher e os filhos. Também é uma ideia equivocada, mas eu vou falar isso mais pra frente. Então, se eu posso dar um conselho para você, é o seguinte: vá para a igreja, tá? Tenha a sua atuação política no ambiente municipal, vote lá corretamente. Aqui pela internet, como as coisas têm projeção maior, se você conseguir então se juntar em um grupo nacionalista, começar a partir desse grupo começar a trocar ideias com outros nacionalistas e a partir de então começar uma união, né, para então a gente começar a votar em determinados candidatos, lançar certos candidatos,
né? Tentar buscar verbas do Estado, tentar lançar cursos e livros, fazer intercâmbios entre os grupos, chamar determinadas pessoas para entrevista. Tudo isso daí é de extrema importância para a gente começar a se estruturar, né? Então a gente precisa de projetos para essas coisas, porque, por exemplo, os sindicatos eles estão corrompidos, mas o sindicalismo ele precisa voltar, tá? As igrejas, muitas delas estão corrompidas, mas a gente precisa consertar essas igrejas, tá? Tem um monte de coisas que a gente precisa corrigir, a verdade é essa, mas a desistência não é uma opção, né? E aí tem muita gente que está consumindo muito 24 horas por dia e não desliga, né? E está substituindo a televisão, né? Porque, por exemplo, eu não consumo televisão já há muito tempo, desde 2015. Então são 9 anos aí sem consumir televisão. E eu sei que tinha muita prática, ainda tem, porque tem gente que consome muito televisão ainda, de deixar a televisão ligada, entendeu? Até para dormir. Então a pessoa acorda, já deixa a televisão ligada enquanto ela vai fazendo outras coisas. Antigamente tinha muito mais essa ideia de começar uma coisa, focar naquela única coisa, né? e depois ir para outra coisa. Então você tinha um estado de contemplação maior. Bem, a gente precisa resgatar isso. E a gente precisa parar de consumir 24 horas por dia determinadas coisas, porque isso causa um ruído muito grande, causa problemas psicológicos muito grandes. As crianças estão com muito TDAH, elas têm raciocínio baixo, elas não têm a capacidade de fazer um esporte, o reflexo dela é uma porcaria. Então, assim, é uma sociedade do TDAH, onde você consome muita coisa, é o TikTok, então você substituiu aquele período da televisão 24 horas por dia para a internet, né? Então, assim, eu não consumo televisão desde 2015, são 9 anos, entretanto, consumo bastante internet. Consumo bastante internet, mas gostaria de consumir menos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Qual que é a solução? Fazer tudo que eu falei, tá? Da gente começar a ter uma atuação maior, mas também começar a ir tentando reduzir esse consumo maior, tentar conscientizar mais sobre essas determinadas coisas. Começou uma coisa, tá? Eu comecei determinada função, ação, eu faço aquela ação e só depois de terminar aquela ação eu vou para outra coisa, tá? Pra gente começar a criar uma sociedade um pouco mais atenta, um pouco menos dispersa, tá? Porque é um problema desse consumo desenfreado de notícias. Muitas vezes as pessoas me mandam notícias, né? Todos os dias me mandam notícias e eu não consumi aquela notícia porque, sinceramente, a maioria das notícias eu não procuro, elas chegam até mim, tá? E eu gostaria, na verdade, para ser bem sincero, de consumir ainda menos notícias, para então poder focar em trabalhos intelectuais um pouco maiores, tá? Então, produções de determinadas coisas e pensamentos de resolução de problemas. Coisa que atualmente eu não consigo fazer tanto porque o Brasil Grande me determina um tempo muito grande, mais trabalho, mais um monte de outras coisas. Então acaba que eu estou consumindo mais do que eu deveria. Chegará um determinado momento que eu não vou conseguir fazer isso, tá? Só que até chegar esse determinado momento que eu não vou conseguir mais, eu já vou ter criado bases sólidas para a coisa ir um pouco mais automatizada, que é o que o Brasil Grande hoje necessita. Coisas mais automatizadas, mais pessoas para nos ajudar a fazer determinadas coisas, tá? Então é por isso que às vezes falta uma coisa aqui, outra colar, eu deveria estar produzindo mais coisas no ramo intelectual, mas às vezes preciso ficar em coisas mais administrativas. Mas enfim, isso é outro ponto, tá? Nem era para trazer isso aqui para esse vídeo. Mas o ponto é o seguinte: a gente precisa começar a olhar a coisa mais de cima e não tão aqui terrenamente, tá? Por que eu falo isso? Porque o fato de você consumir coisas 24 horas por dia, notícias 24 horas por dia, você começa a ter uma ideia meio fatalista das coisas, né? Tipo, o Brasil não melhora, então não vai melhorar. Né? O mundo está uma porcaria, então não vai melhorar. Né? Não é bem por aí, eu não acho que isso seja uma coisa saudável. Né? Eu vejo que, por exemplo, o primeiro mundo, né, os ditos países ricos, primeiro mundo, são países com problemas psicológicos muito grandes, que criam problemas
muito desnecessários que advêm desse capitalismo. Também achar que, por exemplo, por conta disso a gente não tem solução é também um problema, né? Então é necessário o primeiro passo é parar de correr atrás do próprio rabo, né? Ficar correndo em círculos, ficar como queira, na Matrix, né? Sair disso, começar a observar coisas um pouco mais de cima, né? Ao invés de ficar em certas dicotomias, em certos problemas que são mais entretenimento do que propriamente política e resolução de problemas. A política também é muito entretenimento. Né? Quando determinado fulano vai no Senado, no Congresso, ele fala um monte de abobrinha, ele fala isso, aquilo, outro, fica se discutindo o sexo dos anjos ao invés de falar em desenvolvimento real, né? Isso daí é puro entretenimento. Daí isso vai gerar debate, e aí a cortina de fumaça daqui, a esquerda fala uma coisa, a direita fala outra coisa, e todos são liberais, né? São 50 tons de de liberalismo, a gente não consegue resolver o verdadeiro problema. E no fim das contas, vários setores da direita querem a mesma coisa, que a esquerda também quer várias coisas que a direita também quer, e vice-versa. Então assim, a gente tem que unir as forças entre uma direita conservadora e uma esquerda conservadora contra os liberais. Contra os liberais. Né? Então, essa ideia de conservadorismo liberal é uma coisa que inexiste, porque a conceituação de liberalismo é uma e a conceituação de conservadorismo é outra, que é antagonista, tá? Uma a outra. Não tem como. Então se faz necessário sair um pouco dessa questão do entretenimento e começar a pensar de como a gente vai resolver os problemas, né? E parar de ter uma visão fatalista. Porque tá muito difícil, porque tá muito complicado. Eu entendo. O trabalhador, ele vive uma situação muito complicada, contas muito apertadas, mas a gente jamais, de forma alguma, pode acreditar que não há solução ou que tudo está perdido. A fé na vitória tem de ser inabalável, tá? A gente tem que simplesmente superar isso. E aí quando a gente fala nesse consumo desenfreado, a gente vai começar a bater em muitas coisas. Né? A gente vai começar a bater, por exemplo, na questão ecológica, na questão de produtos. Porque, por exemplo, os produtos, antigamente, eles duravam muito mais. Duravam muito mais. Quem nunca ouviu, né, um pai, uma mãe, uma avó, um bisavó falando que tal produto durava muito mais. E realmente durava muito mais. Tanto que vários desses produtos ainda existem. E vários produtos que a gente compra hoje simplesmente duram, sei lá, 4, 5 anos, 10 anos no máximo, e simplesmente o negócio pifa. E aquele negócio lá de décadas atrás ainda está inteiro. Né? Era muito mais manual, mas a coisa funcionava. E aí por isso que eu falo da questão do estado de contemplação, o estado de começar uma coisa e terminar uma coisa. Porque vamos lá, a questão da máquina. A máquina, ela pode até não ser eletrônica, ela era manual, era o ato de você simplesmente pisar e a máquina funcionava, né? Você pisava lá num negocinho, né? Não sei como que seria o nome daquilo, né? Tecnicamente. Mas você pisava e a máquina funcionava. A máquina de costurar, eu tô falando. E ela costurava. E assim, o fato disso ser muito mais demorado, você exigia que tivesse muito mais atenção aplicada naquilo. Muito mais atenção e intenção naquilo. Né? Porque não tinha TikTok, porque não tinha televisão. Entendeu? Então, e as coisas eram feitas para durar. Agora, com 8 bilhões de pessoas no mundo, as coisas não podem durar, porque você tem que continuar produzindo para gerar mais emprego, e também tem toda uma indústria de reparo, de reciclagem. Então, assim, é impossível, né, ter esse mundo que a gente almeja, das coisas durar mais, das coisas funcionarem mais, de haver um ordenamento maior. O mundo, ele se transformou nessa coisa onde as coisas precisam não dar certo para dar certo. E a gente precisa de um mundo que as coisas dêem certo para as coisas darem certo. Né? Então tá tudo muito errado. Né? E aí entra a questão ecológica, né? A questão ecológica é uma questão importante, ela precisa ser técnica, mas ela é muito difícil de discutir porque, por exemplo, o Brasil é um país agropecuário, a gente tem que defender o nosso agronegócio, ao passo de que
Sim, existe problemas no agronegócio, não vamos negar, mas eu não vou ser o cara que vai simplesmente demonizar o agronegócio, porque já tem a França, os Estados Unidos e a União Europeia para poder fazer isso. Eles fazem isso para que a gente fique eternamente, né, eternamente no submundo, eternamente no terceiro mundo. Enquanto eles são industrializados, eles falam contra os problemas do mundo industrial, da poluição, do mundo climático, que o mundo está superaquecendo. Mas eles são os principais causadores desse problema. E simplesmente para ter esse mundo que a gente almeja de superação desse autoconsumo, necessariamente o Brasil vai precisar se industrializar. Ou seja, vai ser necessário jogar o jogo do nosso inimigo para então chegar ao socialismo brasileiro, que era o socialismo de Getúlio Vargas, e é um socialismo não marxista, e é um socialismo onde há um ordenamento maior das coisas. Cara, a superação do capitalismo não vai ser um negócio nada simples, porque veja quantas nuances que eu tô falando aqui. Eu tô tentando ser o mais breve possível, falando bem rápido e tal, para o vídeo não ficar tão longo, mas mesmo assim é um assunto super complexo. Aí a gente fala sobre essa questão ecológica, aí a depender, né, se a pessoa não consome o conteúdo que a gente está falando, ela acha que a gente já está no mesmo espectro ideológico do que o liberal de esquerda, que vai contra o agro, né, que é super pernicioso, que pega essas pautas do Jorge Soros e defende também, sabe? E é uma coisa mais profunda do que isso, né? É uma questão mais complicada, porque a gente entende que o agro é problemático, que precisa ser superado, mas a gente precisa de uma indústria forte para isso, né? E assim, o agro é um setor econômico que traz divisas também para o Brasil, econômicas, né? Que vão ser importantes para a gente chegar nesse governo nacionalista, que é mais industrializado. Então, assim, são vários passos a então chegar na sociedade ideal, né? E aí, essa complexidade tão grande faz com que muitas pessoas se percam ao longo do caminho, né? Porque elas começam a falar, não, é tão difícil que eu simplesmente prefiro desistir, que eu simplesmente prefiro, é isso aí mesmo, vou simplesmente aceitar. E aí que começam a surgir, né, as pessoas que simplesmente desistem das coisas, ou os caras que falam, eu vou viver numa cabana com Bitcoin, né, e vou ter minha família, e sou anti-estado, sabe? Cara, não é a solução, isso não é a solução das coisas. Isso é simplesmente você não olhar para a coisa. É isso. É simplesmente isso. Você desiste das coisas, né? E o fato de você desistir das coisas não faz com que o problema deixe de existir, né? Você vai colocar uma cabana lá, não sei aonde, vai chegar um determinado momento que simplesmente vão chegar até você. É isso que vai acontecer, entendeu? Ao invés de você ter enfrentado o problema de frente. Aí eu vejo muitos desses jovens falando que vão fazer isso, mas eles falam em fazer uma guerra. Cara, você não teria nenhuma capacidade de enfrentar uma guerra, meu camarada. Se você desiste de fazer um movimento aqui na paz, porque dá muito trabalho, imagina na guerra. Na guerra você seria o primeiro a morrer, entendeu? Porque você é tão medíocre ao ponto de simplesmente não enfrentar uma guerra que é uma guerra cultural, vamos colocar assim, né? Vamos colocar assim porque por falta de termos. E você acha que numa guerra você seria o cara? Cara, você não seria o cara porque você é extremamente medíocre, né? Então também não seria na guerra frontal, né? Na bala que você ia conseguir fazer lá muita coisa. Seria mais um apenas. E aí tem a questão, vamos lá, da questão da guerra, né? Que eu já falei de sair da Matrix e tal. São termos assim que eu não gosto muito de usar, mas assim, para exemplificar, por falta de termo, a gente vai utilizando. Aí tem a questão lá do clube da luta, né? Que é aquela coisa, tipo assim, aquela frase famosa do clube da luta. Que fala assim, nós não temos guerra. A nossa guerra é uma guerra espiritual. A nossa guerra
nós não temos grandes guerras, nos fizeram acreditar que nós seríamos superstar, né, popstar, não sei tecnicamente qual que eram as palavras que ele estava utilizando ali, mas eu sei o significado da frase. Nos fizeram acreditar que nós iríamos ser popstar, ao mesmo tempo de comprar coisas que não precisamos. E aí entra muito também, aí eu já vou avançar. Aí entra muito na questão da percepção, né, desse capitalismo pouco produtivo, mas de muita experiência. Que tem a ver com essa questão, né, de mostrar 24 horas por dia que, além de consumir, você precisa mostrar que está consumindo. Então você acorda, você já mostra onde você está. Olha o café da manhã que eu tomei. Olha o que eu fiz. Porque eu vou viajar para tal lugar. E aí, para viajar em tal lugar, você já utiliza o Uber, né? Ou seja, precarização do trabalho. Aí eu vou para Tailândia e vou ficar num bangalô pelo Airbnb. Né? Mais outra coisa dessa nova modernidade, onde o mundo, a maior empresa, como os capitalistas gostam de falar, né? A maior empresa de carros não tem nenhum carro. Ela tem um sistema onde ela contrata vários carros. A maior empresa de imóveis, ela não tem imóveis. É o Airbnb. Então, assim, é uma coisa tipo assim, eu sou algo, né? Você tá mostrando pro mundo que eu sou algo, mas você não é de fato. É a sociedade da experiência. Você não terá nada, mas você será feliz. Ou seja, nós caminhamos pro mundo, né? Já temos 8 bilhões de pessoas, cada vez mais pessoas aí no mundo, onde a coisa tá tão precarizada ao ponto que você não tem capacidade mais de comprar um carro, de comprar uma casa, mas você tem a capacidade de alugar ela. Tá entendendo? Então, o Uber, você não tem um carro, mas você consegue pagar algumas corridas. Você não consegue simplesmente ter uma casa, mas você aluga no Airbnb. Tá entendendo? Qual que é a dinâmica do capitalismo, dessa sociedade de experiência, de aluguel, né? O Netflix você não compra o filme, mas você paga lá por mês a quantidade, você tem uma série de filmes. Então, é por aí a coisa, né? E tem várias outras coisas, né? Além de ficar mostrando 24 horas por dia e você olhando a vida dos outros e vendo como a sua vida é ruim e a vida do outro é boa, né? E aí o fulano, ele utiliza disso para ganhar dinheiro. Que é o que eu falei da questão do Clube da Luta. Totalmente o Clube da Luta. O cara vai lá e vende um curso. Seja como eu. Só que aí você vai ver a vida do fulano, o cara simplesmente criou uma casca de ovo sem ovo dentro. Né? É simplesmente uma questão de experiência, de aparência e de vender essa experiência, né? É metafísico, né? É quase o lulismo esotérico, né? Tipo assim, é nacionalista, mas como que é nacionalista? Não tem nacionalismo, você só tem que acreditar. É isso, é uma coisa meio isso, né? Tipo assim, meio uma coisa lei da atração, né? Meio coach, assim, acorde 5 horas da manhã, né, que você vai enriquecer. Como? Só acorda 5 horas da manhã, você vai ver. Lá no processo você vai ver. É meio que isso, né? Aí tem a questão também das empresas tipo Starbucks, onde um café, que é um café, ele custa R$40, R$30, R$60, que é extremamente irreal para o preço de um café. Café esse que é produzido no Brasil, 70% do café do mundo é produzido no Brasil, né? E é vendido nos Estados Unidos. E aí? E muita gente consome. Por que consome? Consome simplesmente pelo fato de que ela vai postar uma foto no Instagram. Olha, eu estou aqui no Starbucks com o meu MacBook, né? Acabei de sair de uma call pelo Zoom, né? E aí ela começa a utilizar uma porrada de termos em inglês, né? Inclusive, falando com alguns nacionalistas, com o professor Diego, né? A gente tem que começar a abolir esta merda
né, de começar a falar termos em inglês. Eu falei aqui podcast, aqui no começo temos que pensar aí uma palavra para substituir podcast. Então é aquela coisa meio hipster, né, meio cool, ganhar dinheiro com bitcoins e ações no meu trading. O que eu tô falando é o seguinte, é uma sociedade de experiência, de aparência, de likes, que não desliga também, ou seja, que tem altos problemas psicológicos, que esqueceu completamente da realidade e das coisas de fato e de verdade que são importantes mesmo na vida. Que é ter uma família no fim das contas. Que é no fim das contas ter uma pátria. Tá? E no fim das contas é ter uma casa, ter um carro, né? E não alugar um carro, e não alugar uma casa pelo Airbnb, ou ter o Uber, né? Lá, que o Uber também está utilizando o carro dele por falta de ter um emprego melhor, precarizado, sem direitos trabalhistas, tá? Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. E aí nós vamos pegar a direita, né? Tanto a direita quanto a esquerda não tem sequer qualquer tipo de solução para esses problemas que eu estou falando aqui, tá? Porque ambas são muito liberais, tá? Então assim, é o liberal progressista e o liberal conservador. Ambos não têm nenhum tipo de solução para esses problemas. Entretanto, vou pegar o exemplo da esquerda. Peraí, deixa eu conectar aqui, senão daqui a pouco eu não consigo mais falar. Tá acabando a minha bateria. Ambos não têm soluções para esse problema. Vou pegar a direita. A direita, ela acredita que com Bitcoin ela vai resolver os problemas, que ela vai se isolar, ela vai resolver os problemas. Não vai, né? Não vai. Daqui a pouco passam uma lei para determinada coisa e aí você vai perder a tua propriedade. Ou chega alguém para construir alguma coisa na tua propriedade, tu vai ter que ceder. Então, assim, a direita ela é extremamente... A direita e a esquerda, tá? No geral, mas vou pegar aqui a direita. Elas são covardes. Ao invés de enfrentar o problema de frente, não, ela fica simplesmente apontando o problema. Esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema. Mas ela não tem nenhuma solução para o problema. Então, assim, ecologia. O que a direita propõe na ecologia? Não propõe porcaria nenhuma. Para começar a conversa. A ideologia nas universidades. Tá, mas vocês nem estão na universidade, porque vocês criaram uma raiva, porque nas universidades tem um marxismo, né? Quem dera, tipo assim, não é nem marxismo, mas assim, é liberalismo mesmo. Então, assim, você não tem, de fato, de verdade, uma resolução de problemas. Né? Então, assim, se não houver um nacionalista no poder, se a gente não se organizar, de fato, não tem como, pessoal. Tá? Então, o que eu recomendo é o seguinte, saiam um pouco desse consumo desenfreado de notícias, porque às vezes a gente está animado para poder resolver os problemas, a gente está caindo também sob uma armadilha, né, de se organizar um pouco mais, de se organizar melhor, tá? Um pouco mais de foco nessa questão é importante, e começar a pensar como que nós vamos resolver esses problemas aí. Porque a gente precisa de proposta. A gente precisa chegar no poder e também ter algo para substituir, algo para resolver, para solucionar, que senão também não adianta nada, sabe? A esquerda também não tem nenhum tipo de proposta, né? Ela é até um pouco melhor, assim, porque, por exemplo, vamos pegar a questão da precarização aí do Uber, né? Agora foi proposto aí pelo atual governo a questão da regularização dos aplicativos. Já é alguma coisa. Só que você percebe que tem dentro da esquerda tem muitos setores liberais. Muitos setores liberais. Que vão impossibilitar, tá, da gente chegar onde a gente precisa chegar. E a esquerda atual corrobora com muitos dos problemas, né? Ela não tem também muitas
propostas de resolução desses problemas. Ela não quer de fato e de verdade resolver esses problemas. Então, assim, são questões muito complicadas, essa questão de consumir. Por exemplo, tem um pessoal que está aí pela internet que simplesmente não desliga mais, né? Não desliga mais, então simplesmente tá vendo ASMR. Eu conheço um pessoal que simplesmente romantizou o uso de drogas, então utiliza Ritalina pra caramba porque não consegue ter atenção, porque é extremamente depressivo, não consegue enfrentar um problema. E muitas vezes eu vejo que é o seguinte, esse pessoal é até um pessoal que fala da esquerda, porque a esquerda é muito mimimi, não sei o que, mas vocês também não conseguem enfrentar o problema de frente, de cara. Vocês são também extremamente medíocres também, em várias coisas, cara. Sabe? Então, não desapegou ainda de certas coisas, sabe? Fica em certos antagonistas, então, porque a esquerda é de um jeito, né? Eu não consigo, eu tenho que ser do oposto, né? Eu não consigo propor algo para tirar a esquerda e colocar algo bom no lugar. Eu simplesmente anulo aquilo ali, aquele setor, aquele problema, e simplesmente esqueço, sabe? É uma criança mimada, nós estamos vivendo um período de regressão muito grande, onde está sendo vendido que há um progresso muito grande. Nós precisamos retomar, entendeu? Várias coisas. Cara, há um ódio contra a mulher muito grande. A mulher tem um papel fundamental nessa sociedade que nós almejamos. O homem é a mesma coisa, a família. A gente precisa retomar esse verdadeiro conservadorismo, unir as forças de esquerda e de direita, que são de fato e de verdade conservadores, para então começar a enfrentar esse problema. Então, problemas todo mundo sabe que tem. Falta agora pontuar quais são os problemas e colocar soluções para esses problemas, agir em prol disso, né? De resolução do problema. Também não dá para ficar de braço cruzado. Também não dá só para apontar o problema. Tem que ser uma coisa aglutinada, condensada. São esses os problemas, né? Nós vamos primeiro ir para cá, para lá. Então falta liderança, né? Falta liderança, falta coordenação, falta uma série de coisas aí. Mas é isso, pessoal. Assim, esse episódio aqui, ele poderia ter, sei lá, facilmente 2 horas. Mas eu vou parar por aqui. Eu falo que é o seguinte, em uma sociedade normal, a gente teria muito mais tempo para contemplar as coisas, né? Para contemplar as coisas. Então, por exemplo, tem um pessoal nosso do Brasil Grande que luta pelo direito da mãe criar os seus filhos. Cara, você simplesmente tirar a mãe de criar os seus filhos é uma coisa brutal. Porque essa criança precisa da mãe para ela se formar. A mãe precisa cuidar da sua cria, do seu filho, porque é uma coisa que saiu dela, né? É um grande prazer para a mulher cuidar do filho. Eu tô dando um exemplo aqui, tá? Tô dando um exemplo aqui. Mas o pai também tem que cuidar do filho, deixar claro isso, né? Porque às vezes, quando a gente fala isso, né? Porque a mãe tem que cuidar do filho, parece que tipo assim, o homem tem que se isentar disso, ele só fez o filho e pronto. Não. Sabe? É isso. Numa sociedade ideal, o homem trabalharia e a mulher também, mas devido ao capitalismo atual e tal e tudo, a gente não consegue, né, nem mais isso, né? A mulher também tem que trabalhar, então é extremamente brutal, né? E tem gente concordando com isso e se dizendo conservador, o tal do conservador liberal. E assim, a questão, eu falei agora da contemplação, né? Mas tem contemplação de muita coisa, né? O pessoal tá consumindo tanta notícia, vendo tanta coisa, e isso tá criando um problema mental de falta de atenção, de falta de coordenação, de você iniciar uma coisa e você não termina aquela coisa, porque você não tem mais foco. Nem antigamente esse estado contemplativo era algo muito mais comum das pessoas conversarem,
Para você conhecer a menina, o processo era diferente também. Para você produzir algo era algo diferente também. As coisas duravam mais. Cara, o mundo era outro, né? O mundo era outro. E muita gente fala assim, tá, mas não tem mais como voltar a esse mundo. Cara, o ponto é o seguinte, se a gente vai conseguir ou não, não é nem essa questão. A questão é que a gente deve buscar isso. Independente se a gente vai conseguir ou não. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas um dia isso vai precisar ser feito. Ou a gente vai buscar isso aí, ou o mundo vai pro caramba mesmo também, né? Aí a gente... É questão do futuro da humanidade. Porque indo por esse caminho, não há sequer qualquer perspectiva de futuro. Né? Não há qualquer perspectiva de futuro. Sob várias perspectivas, das dinâmicas da sociedade todas, né? Desde a questão do consumo desenfreado, porque o clima, isso, porque aquilo, outro. E aí, quando a gente fala isso, parece o quê? Não. Isso é a questão do globalismo tal e tudo. Cara, quem fala disso, os americanos que falam disso, os franceses que falam disso, eles querem utilizar esse discurso para controlar o terceiro mundo, de não evoluir. Eles continuam poluindo. Né? Eles continuam poluindo. Então é só um discurso meramente político, nem um pouco pragmático, nem um pouco realista. Se eles querem realmente fazer com que isso mude, eles que parem com essa questão das indústrias, da poluição, mas eles não vão parar. O objetivo real é simplesmente fazer com que o terceiro mundo permaneça sendo um terceiro mundo, dando dinheiro para eles eternamente, mão de obra eternamente e recursos eternamente, né? Mas o fato é que o Brasil, vamos falar agora do Brasil, o Brasil precisa buscar suas alternativas, criar os seus dispositivos de Estado econômicos, para que o dia que chegar a gente possa pautar a nossa própria agenda, né? E o mundo quiser sancionar o Brasil, a gente consiga simplesmente driblar isso, né? Como a Rússia fez, né? Com as sanções. A gente precisa criar isso. Para então a gente poder falar um grande foda-se para o restante do mundo. Nós pensamos o mundo dessa maneira. Mas antes disso, nós precisamos criar os mecanismos para isso, né? Nós precisamos aglutinar as pessoas e ter projetos para as coisas. O que o brasileiro pensa, né, de determinada coisa? O que queremos? Para onde vamos? Né? Tem um monte de coisas a serem faladas. Né? E muito do que o Brasil e o brasileiro precisa pensar está aqui contida nessa gravação. Tá? Obviamente não de maneira aprofundada, mas está aqui, ok? A parte econômica, o que precisamos pensar, como nós precisamos nos organizar, né? Quais alguns dos problemas que nós temos enquanto sociedade brasileira e também humanidade, etc, etc. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu posso fazer mais vídeos sobre isso, tá? Vamos pegar um exemplo de uma questão e debruçar sobre essa questão de maneira mais longa, né? Porque aqui foram muitas coisas, falando sobre essa sociedade de consumo excessivo. Mas é isso, camaradas. Um grande abraço. Deixa o like, se inscreva no canal.